Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Renato Leandro e você está no Pode Ser Cast, Espiritualidade Além das Fronteiras. No episódio de hoje, falaremos sobre arte e espiritualidade e teremos uma convidada muito especial e um detalhe no episódio de hoje é que a minha parceira Michele Vale não estará conosco, ela precisou fazer uma viagem. Então, Michele, já estamos com saudades de você e eu tenho certeza que você trará novidades após essa viagem, não é mesmo? E agora falando sobre a nossa convidada de hoje, ela é autora de 9 livros e todas as obras sempre conectadas com a arte e com a espiritualidade. Ela começou muito jovem na escrita e vem desenvolvendo um trabalho sempre relacionado com a música, com a arte. Então vamos trazer agora para esse episódio muito especial a escritora Bruna Ramos da Fonte. E aí, Bruna, tudo bem? Seja bem-vinda ao Pode Ser Cast. Obrigada pelo convite. A gente tem falado muito para as pessoas que a gente encontra. Não nos vemos há 5 anos, separados por uma pandemia. Nós estamos aqui separados por uma década inteira, né? Não pois é pela é, pandemia. Verdade, né? Foi o quê? 2012, alguma coisa 14, que a gente se fala? 2014, né? Viu. Olha, eu tô achando que a gente está em 2022. Mas, olha, é muito legal você estar aqui com a gente, né, para a gente conversar. E a gente vai falar da sua trajetória na literatura. E a gente não pode... Eu já queria entrar falando que você está com uma obra, assim, recente, né? Uma coisa que de semanas ou dias, a gente pode dizer assim, Sim. que está para sair, que já saiu. E o título é Apenas uma Mulher Latino-Americana. Isso nos remete ao Belchior, né? Ao compositor Exatamente. Belchior. Tem alguma relação com ele ou não? Com ou fica certeza. só na coisa da... Né? Com certeza, porque ele se chama, né, esse livro Apenas uma Mulher Latino-Americana, Em Busca da Voz Revolucionária, é o subtítulo. Então, é um livro sobre mensagem, sobre quem tem o que dizer e fala sobre isso na sua música, na sua arte, né? Então, sim, falo sobre Belchior, que foi uma voz tão importante, né, e tão necessária, né? Uma voz política, uma voz artística, cultural, histórica, né? Belchior estudou para ser padre, né? Ele passou uns anos ali estudando para ser padre. Poxa, a maioria das pessoas não sabe disso. A maioria hein? das pessoas não sabe. Eu falo sobre isso no livro, né? Por isso que ele também aprendeu tanto sobre esse outro lado, né? Da religião. Ele tinha essa coisa muito monástica. A gente vê isso até pela vida dele, né? Pelo fim da vida dele, que ele se escondeu mesmo. Ele Quase foi embora do Brasil. no final da vida, recluso, né? Era um perfil dele. Então, assim, ele foi uma pessoa que fugiu da fama a vida toda, né? Mas a fama encontrou ele, porque... E você vê hoje a identificação, né, que a juventude tem com ele. E eu tive essa história de conhecer a obra do Belchior muito cedo, em casa, né? Minha mãe ouvia. E então, sempre me identificando muito com o tipo de música que ele fazia, sempre com essa preocupação de trazer reflexões, né? Assim, muito esperançoso, muito utópico em alguns momentos, mas sem tirar os pés do chão, né? Sem perder de vista a realidade. Então, uma obra com a qual eu me identifico muito, né? E sim, acabou inspirando aí Inspiração o título desse título, livro. né? É. E uma coisa me chama a atenção é que o seu trabalho com a literatura, ele começou muito cedo para você. Né? A sua família sempre conectada à escrita. Você começou jovem, trabalhando com texto, Bruna? Como é que foi esse começo seu? Eu comecei a escrever, ler a escrever, e automaticamente eu comecei a escrever textos também, né? Então, eu fui alfabetizada e logo na sequência comecei a escrever uma poesia aqui, uma coisinha ali, né? Isso você tinha o quê? 5, 6, 7 anos? Você já escreveu alguma coisinha, né? Já estava com 7, 8 anos escrevendo alguma coisa. Com 9 já ganhei um concursinho de poesia. Com 10, um textinho publicado numa antologia. Quando eu fiz 15 anos, publiquei meu primeiro livro. Então, eu falo que eu não tive festa de 15 anos, eu tive lançamento de livro. Que foi 10 dias depois do meu aniversário, né? O lançamento do meu primeiro livro. Esse livro, que livro que é? Qual que é o título dele? Ele se chamava O Requiem. Ele é o que veio antes de um Requiem para Mozart, que até está aqui passando nas imagens aqui atrás, né? Legal. Porque ele era um livrinho menor, que depois foi ampliado e se tornou esse Um Requiem para Mozart, que ficou inédito muitos anos e eu lancei na pandemia agora, né? Aquela coisa de olhar o que tinha ali nas gavetas, né? E resolvi lançar esse livro. Mas foi uma coisa que começou muito cedo, começou na infância, assim, essa vontade, né? De falar, de querer compartilhar, porque eu acho que você escrever, fazer música, você sabe disso também, é aquela vontade da gente querer mostrar para o mundo externo o que se passa no mundo interno, a forma como a gente enxerga as coisas, os acontecimentos, como a gente absorve aquilo que acontece com a gente, né? E você falou essa palavra, né, esse nome, Mozart. E a gente, dando uma olhada nos livros que você já publicou, né, são 9 obras,
tem uma relação direta aí com a música. Sim. Então, e você desde jovem, porque você já tem essa conexão, ou seja, parece que é essa coisa que vem do espírito mesmo, né? De ter esse contato, essa proximidade. E você também é musicista, você tem contato com a música desde jovem também, não é? Também. Tudo começou mais ou menos junto, né? Então eu comecei a estudar música, comecei pelo canto, né? Pela técnica vocal, fui pro piano, violino, fiz aquela formação no conservatório, que era super densa, né? Aquela formação clássica, erudita. E eu comecei a escrever também letras de música, então as poesias eram meio que letras de música, então tudo cresceu muito junto, né? E quando comecei a escrever, também foi muito nesse ambiente do conservatório, que tinha essa exigência, né, de você escrever sobre a história da música. Sei. Então, daí vieram os MMs, né? Mozart, Magal, Menescal. Os MMs, Menescal, Mozart e Magal. O trio MMM. São as minhas biografias, né? O romance biográfico do Mozart, o Magal, a biografia oficial dele eu escrevi. Roberto Menescal, um dos criadores da Bossa Nova, que foi minha fonte de consulta e pesquisa para 2 projetos. E aí, no caso, aí pela ordem, qual o M que chegou primeiro para você? Mozart chegou primeiro, Menescal veio depois e Magal veio por conta do Menescal, né? Que eu conheci ele através do Menescal. Tá. O Menescal, eu tenho uma relação de trabalho com ele já faz 16 anos. A gente começou a trabalhar junto em 2008. O Magal veio em 2012, né? E do Magal eu escrevi a biografia, o musical da vida dele também foi escrito por mim, a curadoria da exposição também da vida dele, temos projetos juntos, então eu tenho uma relação duradoura, por isso que eu não sou uma pessoa que biografa todo ano um artista novo, eu tenho aqueles artistas com quem eu trabalho e é um trabalho a longo prazo, né? Porque é uma coisa assim, você passa a conviver de certo modo com a pessoa, né, com aquele artista, então não é um texto simplesmente solto e que desaparece, ou seja, há o contato, há essa proximidade, a coisa vai maturando, né? É um projeto. É um projeto. Né? Essa tal de Bossa Nova mesmo, que foi esse projeto com o Menescal, um deles, né? Sim. Ele se tornou um concerto que eu fiz com a Orquestra Ouro Preto, né, baseado no livro. Ele está se tornando outras coisas, exposição também, né? Ou seja, o livro que você preparou do Magal, daí uma série de derivações desse projeto inicial, até mesmo um musical, e uma orquestra se reuniu. Esse repertório foi repertório do Magal, que eles tocavam? Como é que funcionou? O musical a gente teve ali no Teatro Porto, em São Paulo, né? A gente ficou em cartaz, então todas as músicas que a gente tocava lá no musical eram do repertório do Magal, tanto coisas que ele gravou, quanto coisas que ele cantou no começo de carreira, né? Tá. Agora o da Bossa Nova, que foi com a orquestra, aí foi todo um repertório de Bossa Nova que eu fiz esse repertório, fiz a direção artística. Então, são projetos muito interessantes, mas que eles sempre derivam do livro, né? Então, eu tenho essa ideia de trabalhar a longo prazo. Então, quando eu começo um projeto, ele é um projeto para ter vida longa, não é descartável. Eu acho que hoje, né, tem muito essa mentalidade de você lança uma coisa aqui, você nem trabalhou direito, você lança outra. Corre para lançar outra, né? Exatamente. Porque ele é consumida rapidamente, né? E é descartada isso, rapidamente, que eu acho que é a questão do entretenimento, a diferença da arte para o entretenimento, né? O entretenimento, ele é passageiro, ele é fugaz, ele é feito... Nem todo entretenimento é arte, mas a arte, né? A arte, ela pode ser entretenimento, também. Mas nem todo entretenimento ele é feito para ser arte, ele pode ser só para entreter. Exatamente. A arte é aquela coisa atemporal, né? Atemporal que te faz pensar, que te faz refletir, que te incomoda. Ela não traz respostas, ela te faz perguntas, né? Exatamente. Ela não é fácil. E essa coisa do Mozart me chama a atenção, porque você era muito jovem e você já tinha essa coisa, do interesse sobre ele, sobre a vida dele, sobre a história dele. O que se conectou? O que tinha na sua cabeça em relação a Mozart? Por que essa coisa dele, né? E não, de repente, um outro compositor erudito e clássico, né? Porque eu sentia uma certa identificação. Sentia não, eu acho que eu sinto uma identificação um pouco com a história dele. Sei. Sabe? Então Mozart foi essa criança que desde cedo ali era muito... Precoce, assim, musicalmente, né? Em termos musicais, e chamava muito atenção para ele e tal. E até aconteceu uma coisa, porque depois ele cresceu e toda criança prodígio cresce e vira um adulto comum, né? Não é, porque aí quando você é adulto Parece já não é mais engraçadinho, você é só mais alguém fazendo o seu trabalho, né? E Mozart viveu as consequências disso, porque ele foi essa criança super promissora, aquela coisa toda, e ele realmente se tornou um adulto, e a maturidade dele, quando a gente estuda a obra, ela tá ali a partir dos 30 anos, você vê que ele virou um compositor ainda melhor do que ele era, né? Então ele começou ali criança, mas ele atingiu realmente um nível de excelência e ele era um cara que não tinha, assim, grandes condições, nem financeiras, nem de vida, nem nada, porque passou aquela coisa da criança prodígio, era engraçadinho, era bonitinho porque era criança, mas e depois cresceu.
Pô, mas continua sendo um cara que faz uma obra de qualidade, ele teria que só que melhora. sempre à frente do tempo, Eu acho né? que toda criança prodígio passa por isso, né? O nível de expectativa que tem as pessoas em volta. Eu acho que, assim, a gente já nasce muito artista. Nós conversamos sobre isso esses dias, né? A arte, ela nasce com a gente. A criança, ela já pega um giz, ela não sabe falar, não sabe ler, não sabe escrever, mas ela pega um giz Já e ela faz faz uma pintura desenhos ali. e você já sabe que cores que chamam a atenção dela, que formas, aquela coisa. Ela está tentando se expressar através daquilo. Só que a gente não enxerga dessa maneira. Então, toda criança que mostra algo a mais, assim, que tem a chance de desenvolver esse talento, né, que já é nato, eu acredito que sim, a gente já nasce artista, ela acaba sendo colocada nessa posição, sabe? Nesse lugar, nesse pedestal de prodígio. E isso acaba dificultando muito a vida dela, porque isso cria uma rivalidade com outras crianças. Agora eu estou falando de mim, já não é mais do Mozart, tá? Isso cria um cenário mesmo de rivalidade, porque eu passei muito por isso, por começar a escrever muito cedo e ter esse incentivo de casa mesmo, né? Da minha mãe, de escrever, de tocar, de ter esse lado mais artístico desenvolvido. E aí, de repente, você vê aquele professor no colégio que ele te pega, assim, sabe? Como bichinho de estimação dele, começa a desprezar um pouco os colegas. Aí os colegas te desprezam porque você é o queridinho do professor. E é uma coisa muito tensa. Então, eu acho que isso partiu daí a minha identificação muito com essa figura do Mozart. E eu cresci muito com esse medo de cair no mesmo lugar que ele caiu, nesse ostracismo. Sim. Então, eu acho que a minha infância, a minha adolescência também foi muito olhar para essa história dele e falar assim, não, eu quero fazer alguma coisa um pouco diferente, eu quero me preservar um pouco mais aqui e ali. Tanto que eu comecei a escrever e um acordo que eu tinha com as minhas editoras era não falar a minha idade. Porque você era muito jovem também, para você se preservar, né? Eu não queria que isso fosse explorado. Então, assim, eu não queria que as pessoas lessem o meu livro para avaliar, não, para uma escritora de 18 anos, tá bom. Não, eu queria que fosse avaliado como um autor sobre aquele tema, sabe? Se achar que é bom, então acho que é bom pelo conteúdo, não avaliando pela idade, pela geração, né? Nem nada. Então eu tinha acordo no começo de carreira, tanto que eu passei faz 2 anos só que nas minhas biografias de livro agora tem a minha data de nascimento. Antes não era divulgada. Mas olha, uma coisa que você falando e eu fui pensando sobre isso. É porque o processo da arte deveria, eu acho, a palavra deveria é uma palavra talvez um pouco pesada, não é isso, mas no sentido de que é um processo natural a expressão da arte, porque a arte é uma expressão que uma criança tem, um adulto tem, de alguns processos e que são naturais. Mas eu acho que, como a arte muitas vezes não é vista de uma forma tão simples como deveria, todas as vezes que uma pessoa como Mozart, como você que escreve alguma coisa e faz de um modo natural, as pessoas se espantam. Nossa, o que ela está fazendo? Não é querer dizer, olha, mas há um brilho nesse processo. Há um brilho. Mas é que a arte, ela deveria ser vista de forma natural, ou seja, todo mundo se expressando. O que eu quero dizer é o seguinte, uma vez eu estava assistindo uma entrevista do Woody Allen, porque ele ganhou um prêmio, ele ganhou um Oscar, né, e tal, ele estava concorrendo ao Oscar, ele falou, Woody Allen, você não vai na cerimônia, né? E ele falou, olha, rapaz, eu não vou na cerimônia do Oscar, porque eu não vejo sentido você premiar alguém por uma criação artística, né? Essa é a cara dele. Aí falando assim, mas como, Woody Allen, como assim? Ele falou, olha, se você pega uma prova de 100 metros no atletismo, para ver quem é o mais rápido, realmente aquelas pessoas que estão ali, elas vão participar de uma prova e a pessoa que vencer será a pessoa mais rápida. Tranquilo. Agora, como que você qualifica uma obra de arte? Como é que você que é um mensura? processo, exatamente, que é um processo abstrato, que é um processo de criação em que você não tem limites. E quando você impõe limites e determinadas regras, você não consegue se expressar na totalidade. Então, é no sentido de que a arte é muito complicado você criar formas de você medir, de você criar padrões para aquilo que é bom e aquilo que não é. Né? Tanto que tem obras que você precisa da distância dos séculos para valorizar. Porque tem gente Van Gogh em vida, né? Pois é. Não vendeu quadros, vendeu um único quadro, né? E hoje, Exato. De repente, vale milhões de dólares um quadro dele, porque na época dele ele não teve esse valor. Então, às vezes, você precisa que o tempo passe. E eu acho que essa é uma das maiores angústias, né, de você ser artista. Porque você sabe que, inclusive, você pode não viver o suficiente para ver onde sua obra vai chegar. Exato. Camões, eu acho né? que Camões acho que nunca imaginou que 500 anos depois a gente estaria aqui lendo os livros dele.
né? Será que tem alguma coisa do artista estar à frente do tempo nesse processo e aquele processo criativo dele não teve o impacto na época? Porque o mundo era diferente, né? Incompreendido? Ser incompreendido? Eu acho que sim. Né? Aquela obra, ela não fazia parte daquele tempo, ela estava no futuro. Ela estava no futuro. Olha, e eu estou vendo aqui a relação das suas obras, e tem uma obra que você... que tem um prefácio aqui de um escritor bastante conhecido no Brasil e no mundo, né? O nome dele é Paulo Coelho, né? Duas, na verdade. São dois duas, livros. Né? O Barquinho tem prefácio do Paulo Coelho, essa tal de Bossa Nova também. Também, né? E aí tem a apresentação do Nelson Motta, ou seja, são pessoas, e o próprio livro também, que fala de um ritmo, né? Ou seja, de uma... Não um ritmo, fala de um ritmo é pouco, né? Fala de uma ideia, né? Porque é um produto de exportação, a Bossa Nova. Você viaja por aí, quando se fala Bossa Nova, tem o contato com o Brasil, né? E como é para você, porque não é coisa do contraste, mas você muito jovem, conversando com pessoas, né, com um grupo da Bossa Nova, e o pessoal fala, poxa, mas por que a Bruna não fala sobre alguém que está produzindo alguma coisa dos dias de hoje, do mundo atual, né? E você tem essa conexão, na verdade, independentemente do tempo, né? É um grupo de pessoas, né? Na sua grande maioria, a gente até brincava entre aspas, que muitas delas já não estão mais entre nós, né? Que fizeram parte do trabalho todo da Bossa Nova, e você tem proximidade, né, com esse trabalho da música e com essas pessoas, não é? Porque não se faz um trabalho desse se não tiver afinidade com essas pessoas, né? E você tem amizade com o Menescal já de muito tempo, né? Mas eu acho o seguinte, quem estuda música profundamente, né, e você pode me corrigir se você não concordar comigo, a gente não enxerga essas fronteiras, né? Porque a gente vai ouvir uma música medieval feita há 1000 anos com os mesmos ouvidos, a mesma atenção que a gente vai ouvir uma música que foi feita na semana passada. A gente não enxerga essa barreira, né? Porque eu acho que quem não estuda música, não se aprofunda na música, escuta aquilo que querem que você escute, o que está tocando no rádio, o que está tocando ali nos mais ouvidos do Spotify, sei lá, você vai ouvir isso. Mas quando você se aprofunda no estudo musical, você vai conhecer de tudo um pouco, e não tem essa barreira do tempo, né? Da literatura é a mesma coisa, você vai ler uma coisa escrita há 200 a 300 anos atrás e de repente vai ver que ela é super atual, que dialoga com os nossos dias de hoje, né? A gente pega Gil Vicente, o Alto da Barca do Inferno, o que é aquilo? É super atual, parece que foi escrita ontem, né? Então acho que a gente tem essa, vou chamar de ignorância, essa ignorância que a gente tem de segmentar muito as coisas, né? E de achar que a gente não... Nossa, mas você tá ouvindo uma música que foi feita há 200 anos? As pessoas não vão no teatro, nas salas de concerto para ouvir músicas feitas há 200 a 300 anos? Então por que a gente não pode falar sobre elas? Então qual é o problema da gente falar da Bossa Nova, que é contemporânea a nós, né? Se os compositores estão aí, estão vivos, ainda tem algumas pessoas, né, que estão aqui entre a gente, e continua sendo uma inspiração, porque você vê, né, recentemente a gente teve aquela polêmica da Luísa Sonza, se era Bossa Nova, se não era, porque sim, porque está aí inspirando pessoas contemporâneas. Então eu acho que essa barreira não existe, a gente que coloca, sabe? E aqui, ó, eu na sua relação aqui de obras publicadas, tem uma aqui chamada Escrita Terapêutica, né? O Caminho para a Cura Interior. E como que é esse processo, né? Porque você está ali navegando pela música, né? Por esse trabalho literário, e de repente esse outro trabalho, né? Escrita terapêutica, né? De onde veio essa ideia de fazer essa obra? Veio do mesmo lugar, porque biografando essas pessoas que eu biografei, eu comecei a perceber que o processo biográfico, quando você está escrevendo sobre uma pessoa viva, contemporânea, é muito diferente de você escrever sobre alguém que já não está. Alguém que já não está, a sua fonte de consulta são os livros, são as pessoas conhecidas, os relatos, matérias de jornal e tal. Quando você está trabalhando com alguém que é contemporâneo, essa pessoa está aqui colaborando com um projeto, isso se torna praticamente um processo analítico. Sim. E aí, você como alguém que está ali entrevistando, porque você vai basear o seu trabalho nas entrevistas que você faz, você tem que fazer muitas vezes um papel de analista. E o Magal chegou a dizer isso em muitas entrevistas que a gente deu na época da divulgação, né, do lançamento do livro em 2017, que ele se sentiu no divã. Porque ele fez uma revisão da vida inteira dele como ele nunca tinha feito. Narrando para você Exato. E você tem que saber fazer as perguntas corretas. Você tem que ser o analista do seu biografado, né? E muitas vezes, quando você está entrevistando uma pessoa nesse processo, a pessoa entra em assuntos tão delicados, tão difíceis, sabe? Abre gavetas ali que estão empoeiradas, né? Que fazia tempo que não abria. E se você não tiver as técnicas, se você não tiver o conhecimento para tirar a pessoa desse lugar, você pode até colocar o seu projeto a perder.
né? Porque às vezes a pessoa acaba entrando realmente em zonas da vida dela que são muito delicadas, muito difíceis. Então eu comecei a sentir essa necessidade de buscar mais conhecimento. Eu falei, já que o biógrafo é um analista, então eu preciso me tornar uma analista. Ah, né? que legal. E eu fui estudar psicanálise, então passei 2 anos estudando psicanálise clínica, e para você conseguir seu certificado no final do curso, você Sim. tem que atender clínica social. Você tem que passar por essa experiência. Você passa Do atendimento, né? pelo atendimento. Então você passa por uma supervisão, enfim, uma série de coisas, né? E ali, com essas pessoas que eu fazia o trabalho da clínica social, eu comecei a trazer a escrita. Foi quando eu comecei a mesclar uma coisa com a outra. Porque eu percebi que tem muitas coisas que a gente tem medo de falar em voz alta. Muito medo. A gente Isso não na fala nem pra gente, Não né? fala nem pra gente. Então isso eu já tinha percebido biografando. Tem coisas assim que às vezes a pessoa leva anos ensaiando para verbalizar aquilo. Sim. Contar pro papel é mais fácil. Né? Quando você escuta a sua própria voz falando, é muito difícil. Então, muitas vezes, você consegue iniciar esse processo, até com a gente mesmo, sabe? De começar a lidar com uma situação ali que não está bem resolvida, no papel, no diário, na escrita. É muito mais fácil você começar por lá, porque às vezes a vergonha que a gente sente de ouvir a gente falando aquelas palavras, contando aquela situação é tão grande que você escrever isso pode te ajudar a iniciar esse processo. E aí, durante esse tempo, né, da clínica social, eu comecei a testar isso. Como é que era efetivamente a gente usar no processo analítico, terapêutico, biográfico a escrita. E foi daí que nasceu essa metodologia, que é a junção das minhas técnicas biográficas com a psicanálise. Então a gente pode pensar um pouco e entender um pouco a ideia de que a escrita, independentemente se será publicada ou apenas o exercício da escrita, esse exercício ele pode dissolver uma série de situações que a gente tem na vida, que muitas vezes a gente nem gosta de lembrar, não gosta nem de lembrar e muito menos de falar. Claro. Mas a escrita, ela possibilita que você, de certo modo, dissolva alguma coisa, né? Aqueles nós que a gente tem, nós emocionais, ele pode sair através da escrita. Ou seja, essa é uma das possibilidades da escrita terapêutica. Com toda incrível certeza. Isso, hein? E aí, o que eu comecei a fazer? Depois que eu saí da psicanálise, Sim. eu comecei a formar alguns grupos de aula, né? Grupos de escrita terapêutica, como se fosse uma aula de escrita mesmo, normal. E o que eu comecei a observar? Que as pessoas que vinham fazer esse curso eram pessoas resistentes ao processo de análise. Então, eu passei a perceber... Elas não queriam verbalizar para alguém Exato. determinados traumas, determinadas situações. Mas escrevendo isso em forma de aula de escrita com outros colegas, elas se sentiam até à vontade para compartilhar. Então, é muito interessante isso, porque pode ser uma porta de entrada para você se entender. Então, no final das contas, é você se autobiografar de alguma maneira, né? E eu falo sobre isso no livro, que também se você sentir vontade nesse processo de você escrever sobre essas emoções, acontecimentos, traumas, se você ainda resolver buscar um analista, aí o processo fica super completo, porque na própria análise você pode levar diários, você pode, sabe, levar os seus escritos, e isso enriquece muito o seu aprofundamento, né, nesse processo de autoconhecimento. Então, tudo está interligado. A escrita terapêutica, ela vem da necessidade do conhecimento autobiográfico. E na escrita, na literatura, muita gente se utilizou disso. Oscar Wilde mesmo, né, que passou 2 anos ali na prisão, ele foi preso, acusado de homossexualidade, que naquela época era proibido. Loucura, né? Uma loucura. Então ele escreveu uma carta, né? Porque naquela época eles não podiam escrever dentro das celas, era proibido ter papel e tudo mais. Mas eles podiam sair todos os dias durante 1 hora para escrever cartas para os familiares. E quando você não terminava a carta, eles te devolviam no dia seguinte para continuar. Então ele escreveu um livro em forma de carta, que só terminou quando ele saiu da prisão, né? Que era falando, colocando Loucura, essas hein? emoções para fora. Era o processo dele de autoanálise, chama De Profundis esse livro, onde ele vai falando sobre a situação que levou ele à prisão. Então é uma carta ao amante dele, que foi o cara responsável pela prisão dele, porque o pai do cara denunciou ele. Sim. Então ele foi fazendo esse processo analítico durante 2 anos, e essa carta virou um livro quando ele saiu de lá. Então a gente tem a Lia Luft, quando perdeu o marido, né, o Hélio Pellegrino, que era psicanalista, ela escreveu um livro também chamado Lado Fatal, que são 40 poemas pelos 40 dias do luto dela. Isso é escrita terapêutica. O autor, ele usa isso o tempo inteiro, né, para superar uma morte, uma perda, um trauma, uma doença. O autor usa isso o tempo todo. Fantástico isso, né? É.
E o que é incrível é porque quando a gente fala sempre em escrita, né, as pessoas imaginam, olha, será que eu tenho que escrever corretamente? A minha escrita vai ficar submetida a alguém, ao juízo? Não. O fato de você escrever já é terapêutico, né? Já auxilia, né? Ou seja, então vamos escrever, né? Vamos incentivar as pessoas a isso. E aqui na relação também das suas obras, eu vi um nome incrível aqui, que é Clarice Lispector, né? Sim. Que é uma capa lindíssima aqui, né? Sentir um pensamento. E de onde veio essa conexão com a Clarice? Alguma coisa te chamava para fazer? Como é que foi isso aí? Não, esse livro é maravilhoso, ele é um lançamento recente e eu ainda estou comemorando, né, esse lançamento, porque ele foi lançado em dezembro de 2023 agora, Sim. que foi aniversário da Clarice, ela teria feito 103 anos agora em dezembro, né, e a gente lançou esse projeto. A capa maravilhosa quem fez foi a neta da Clarice, né, que é artista plástica. A neta da Clarice Lispector? E esse livro eu sou organizadora e autora dos exercícios de escrita terapêutica. Então o que aconteceu? Foi um convite da minha editora, Rocco, né, que é a casa que publica a Clarice, me publica também, felizmente. E a Rocco Vocês me estão chamou... na mesma casa. Estamos na mesma casa. Frequenta a mesma casa que a Clarice. Frequentamos bons ambientes. E aí, no início do ano passado, a minha editora me chamou logo nos primeiros dias do ano de 2023, primeira semana do ano. Ela falou assim, Bruna, eu tive uma ideia que envolve você, Clarice Lispector e escrita terapêutica. Vamos tomar um café da manhã? Né? E aí ela me fez essa proposta. Ela falou, eu queria lançar um planner, um livro de autoconhecimento, usando as frases da Clarice, e queria que você fizesse essa seleção, que você escrevesse textos em cima, reflexões e exercícios. E aí foi muito bonito, porque eu passei, então, ali algum tempo trabalhando nisso, né? Eles mandaram para mim uma relação de, sei lá, umas 300 frases da Clarice de toda a obra dela, eu selecionei 52. A partir de cada frase, eu escrevi uma reflexão, um pequeno texto e um exercício de escrita terapêutica. Então, a pessoa vai abrir esse livro uma vez por semana, lê a frase da Clarice, lê a minha reflexão sobre aquele tema e vai escrever. Então tem um espaço no livro para a pessoa escrever. E está sendo muito legal, porque como já passou aí, sei lá, 3 meses desde o lançamento, tem muitas pessoas que estão fazendo e colocando isso na internet, compartilhando, olha como está sendo o meu processo semana a semana. Poxa, que legal, hein? Semana passada eu encontrei uma pessoa que comprou esse livro e ela falou para mim, nossa, está me fazendo um bem, porque toda semana eu tenho aquele horário que eu paro, escrevo sobre aquilo e está fazendo muito bem para mim. É reflexão, né? Você parar da correria do dia a dia e ser desafiado a pensar num assunto que não foi você que escolheu, que está proposto ali, né? E você tem que pensar na relação que ele tem dentro da sua própria vida. Então é um livro que está sendo muito legal. Que legal, né? Uma junção, né? De vários aspectos. De vários aspectos, né? E a Clarice super amada, super lida, né? Então é um enigmática, projeto né? Enigmática, reflexiva. Você vê a figura dela, né? Uma figura já enigmática, né? E para o pessoal que está assistindo a gente, acompanhando, essa coisa da escrita terapêutica, que dica você daria para quem está assistindo e fala, poxa, mas eu nunca escrevi, não sei escrever, não escrevo nada. Como que a pessoa pode, de repente, pegar um papel? Tem algum caminho que ela possa iniciar? Uma dica para quem está assistindo a gente. Olha, o que eu digo para todo mundo sempre, bom, além, é claro, de fazer o meu merchan e dizer, compre meu livro. Porque processo natural, vai ter que, né? Precisa de um norte, né? Claro, porque nesse livro tem muitos exercícios, muitas ideias que você pode tirar de lá, mas tem sim, tem um básico que qualquer um pode usar, que é o seguinte, você pega uma folha de papel, um caderno, a sua agenda, o que você quiser e se faça a seguinte pergunta, como estou me sentindo? Por quê? O porquê é muito importante, porque normalmente quando a gente escreve sobre os nossos sentimentos, até num diário, a gente fica na superfície. Você descreve o que você está sentindo, mas você não se pergunta o porquê. Se pergunta por quê? Por que você está se sentindo assim? Ah, hoje eu acordei triste. Tá bom, aconteceu alguma coisa? Em que momento começou essa tristeza? Vamos explorar isso? Às vezes é uma notícia que você viu no jornal que te deixou triste, uma ligação que você recebeu e você nem se deu conta e aquela tristeza vai se acumulando. Então, o porquê? Se perguntar o porquê dessa emoção, da onde veio isso? Em que momento do meu dia eu comecei a me sentir assim? Isso é muito importante. E também a gente desfazer esse mito de que para escrever você precisa ser profissional. É sempre muito interessante, porque eventualmente eu dou palestras em escolas, falo com crianças, adolescentes e tal, e eu acho sempre muito interessante, porque quando você chega numa classe assim de crianças de 8, 9 anos de idade e pergunta quem aqui é escritor, todo mundo levanta a mão.
Sempre. Quando Legal, você chega no adolescente de 12, 13, 14 anos, ninguém levanta a mão. Porque ali eles já foram castrados, ali já disseram para eles, você não é artista, você não tem espaço dentro do texto. Loucura, isso tudo né? já foi ensinado, né? Loucura, então, né? a gente, é a competição. É aquilo que eu falo da criança. A criança é artista e ela quer se expressar, ela quer falar, mas ela vai sendo tolhida, né? Então, o mundo, ele quer que você seja qualquer coisa menos quem você é. E você vai aprendendo isso. E você vai se perdendo de você mesmo, né? Vai se afastando. Vai se afastando. E até essa coisa que você estava falando do Woody Allen, né? Da avaliação do que é melhor, do que é pior. Como é que a gente avalia um texto de um aluno, uma produção de um aluno? Né? Porque assim, Carolina Maria de Jesus está aí para mostrar que você não precisa nem ser uma pessoa que domina o idioma para ser um escritor. Sim. Porque ser escritor é a ideia. É a ideia que você quer expressar. Se você não souber escrever, você pode ditar isso para alguém, porque o importante é a história. Não é a forma como você escreveu, não são as palavras que você usou, a sua construção. Isso, inclusive, é o que menos importa. O que importa é a mensagem. O exercício da expressão, né? Exatamente. Então, assim, escreva, sem medo. E eu sempre falo o seguinte, o diário, não é à toa que ele tem simbolicamente um cadeado, né? Ele é sempre representado com um cadeado. É verdade, porque né? a ideia é que aquilo tem que pertencer a você. Então, não necessariamente você precisa mostrar. E eu já vi muitos alunos meus nesse processo, começam a escrever, fazer diário. Aí chega um momento que a pessoa fala, mas isso aqui tá legal. Será que não pode ser legal compartilhar com quem passa pela mesma coisa? E aí eu tenho visto ao longo desses anos trabalhando com a escrita terapêutica, que já faz um bom tempo que eu tenho esse trabalho, alunos meus lançando livros. Então sempre eu sou convidada para escrever um prefácio, para escrever uma orelha, para contar como foi o processo. E eu tenho hoje uma pilha de livros na minha casa. Tem uma pessoa que está comigo há alguns anos que já foram 5 livros escritos, né, nesse processo. Então é muito bonito ver isso, né? Pessoas que nunca se imaginaram escritoras. É aquela história, todos somos escritores. Alguns escrevem, outros não. E quem disse isso foi Saramago, não fui eu. Aliás, a forma como ele escreve é impressionante, né? Parece que não tem vírgula, não tem pontuação, não tem parágrafo. Eu acho maravilhoso. Né? Incrível, né? É a forma corrida, você tem que prestar atenção. Né? E a interpretação, atento, né? A interpretação ela fica dúbia, né? Você tem que dar a sua interpretação também. Imagine o Saramago, né? Procurando uma editora aqui no Brasil, né? Com o texto, né? Um desconhecido, né? Chega com aquele texto e fala assim, nossa, mas esse texto... Você não sabe escrever. Ele não sabe nem escrever, não tem parágrafo, não tem vírgula, né? Não, até há porque nada. Vamos... a gente vai ficando tão engessado, essa coisa do que é certo, do que é errado, do que vende, do que não vende. E uma coisa que eu tenho visto, né, você como publisher, vamos falar um pouco sobre isso aqui, vou jogar esse tema aqui no momento, invertendo a situação. Mas o que a gente tem visto muito é essa estética que acabou invadindo muitos livros, da linguagem extremamente simplificada. Tem livro que você pega que parece um blog. Né? Tá. E aí, que não é um problema, tá tudo bem também. Só que a questão é você querer que todo mundo caia nesse mesmo lugar. Tá. Né? Então, assim, a gente acaba vendo muitas vezes que tem uma promoção dessa coisa de você simplificar como se você estivesse escrevendo para rede social. Então, muitas vezes você quer propor um texto, alguma coisa, sabe, mais elaborada, e as editoras, muitas vezes, elas não querem não, porque elas acham que aquilo não vai vender, né? Então a gente acaba vendo isso acontecer também, né? É a questão da linguagem, né? Você viu, um dos parceiros seus aqui, o Paulo Coelho, por exemplo. Paulo Coelho sempre foi muito contestado pelo fato da linguagem ser uma linguagem simples. Eu já vi muita gente falando, críticos literários, né? Falando assim, não, o Paulo Coelho não é um escritor. Né? Ele não consegue contar uma história, o que ele faz lá é um registro das suas experiências, né? Enquanto mago. Né? Mas cada um tem o seu estilo e cada um tem a sua forma de se expressar. Né? E essa coisa de regras, de estabelecer regras, é interessante. Por quê? Porque existem autores que têm uma característica tão conectada ao rebuscar, né, um termo. Né? E isso eu acho belo, por quê? Porque às vezes um termo direto, ele fecha a questão. Então eu não vejo no rebuscamento do texto algo o que o artista ou que o escritor queira se afastar do público. Não é isso. É porque eu acho que às vezes o interesse dele é em expandir a ideia. E às vezes você fala uma palavra direta e simples,
as pessoas entendem, mas sempre fica aquela sensação, não era bem isso, eu queria uma coisa ampla, né? É questão da poesia também, né? E aí você fala, então muda de estilo, eu vou escrever poesia. Mas assim, você trazer a poesia para dentro da sua prosa, né? você trazer essa complexidade para o texto, e eu acho que tudo tem espaço e tudo tem o seu leitor. Então, a gente vê que o mercado fonográfico, literário, seja lá o que for, ele sempre tem essas tendências, que nesse momento é essa estética aqui que está imperando, e você às vezes propor uma coisa diferente. Para mim, no meu caso, entrar no mercado de biografias foi muito difícil, porque eu mostrava meu livro e as pessoas diziam, não, mas não é biografia. Porque quando eu comecei a escrever biografia, era tudo aquela estética assim de biografia de 500, 600 páginas, com muitos detalhes, que era para um público com mais idade, mais leitor mesmo, né? Um público leitor, que tinha um hábito da leitura. E eu comecei escrevendo assim, propondo algo que fosse num formato de crônica biográfica, de textos mais curtos, né? Assim, sem perder a informação, sem perder aquilo que era relevante, mas trazendo de uma forma mais simplificada para esse mercado que era muito fechado. E eu não criei isso no mundo inteiro já estava acontecendo, porque naquele momento você já tinha biografia em forma de HQ, que é uma coisa que no Brasil chegou agora recente, né? Ah, que legal, e assim, hein? isso na França já existia, na Inglaterra já existia, você já tinha várias biografias aí no mundo que tinham essa proposta, por exemplo, né? E a ideia de você diversificar, que a biografia não precisava só ser esse texto denso com cara de lista telefônica, podia ser outras coisas também, e tudo tem o seu valor. Os dois tipos de projeto, tanto aquele mais simplificado quanto aquele mais denso, cada um tem seu público. Depende do quanto você quer saber sobre um determinado artista ou personagem, né? Então eu acho que você respeitar também a identidade do autor, porque acontece muito isso, assim como acontece com a criança na escola, de ir se perdendo de si mesma, perdendo da sua identidade artística, com o autor, com o músico também acontece isso. A gente vê muito artista aí que é um artista fantástico, a hora que entra numa grande gravadora, começa a moldar tanto cara que ele se perde dele mesmo, ele se perde daquilo que é importante para ele, né? Porque não foi respeitado aquilo que era importante para ele. Então, a diversidade, né? É verdade. A linguagem. É verdade. Essa coisa que você comentou sobre o livro biográfico, eu quero saber a sua opinião. O que você acha da biografia não autorizada? Alguém escrever sobre uma pessoa sem pedir autorização. O que você acha dessa loucura aí? Eu não faria. Eu acho uma falta de respeito, loucura, assim. Né? Eu acho que assim, se a pessoa não quer falar sobre a vida dela, quem é você para exigir que ela fale, sabe? Eu acho desrespeitoso, acho que invade um espaço que, na minha concepção, não faz sentido. Então, aí tem gente que olha e fala assim, tá, mas se a pessoa participa, se a pessoa autoriza, então vai ter menos valor porque vai ser uma propaganda. Não. É a chance da pessoa participar do seu processo biográfico, dela contar o lado dela da história, sabe? Então eu acho isso muito interessante quando a gente tem essa chance. Aqui no Brasil, a questão das biografias ela ainda está sendo muito discutida, porque aquilo que a gente chama de lei das biografias, né, que permitiu uma liberdade maior nesse aspecto, nesse universo, ela é muito recente, ela é de 2015, né? Porque até então tudo tinha que ser muito autorizado, senão você não podia fazer. Agora você já tem essa liberdade, né? Então isso tudo está em discussão ainda. Então, particularmente, eu acho bom, acho que é um avanço, né, nessa área, que você possa fazer esse trabalho, mas eu não faria, porque eu acho que se a pessoa não quer que fale sobre a vida dela, então encontra outro personagem que queira, né, que te dê essa liberdade para você trabalhar, para fazer junto. E aí quando a gente olha, por exemplo, fora de novo, né, a gente tem alguns personagens que têm 20, 30 biografias escritas sobre eles, vivos ou mortos, né, e você tem então aquela biografia escrita por um irmão, que te dá um panorama da história, escrita por um professor, que te dá outro panorama, alguém que trabalhou pontos, junto. Né, diferentes. Exato. Né? Então, assim, cada um tá vendo um lado, uma face daquela pessoa, né? E isso vai se completando, vai enriquecendo, né? É porque o conceito da biografia, de modo geral, de modo popular, é você entrar nas minúcias da vida particular, íntima da pessoa e expor. E, na verdade, o que você está passando para mim, a ideia que me chega, é que o sentido da biografia, ele se amplia. Se amplia na linguagem, pode ser até em forma de HQ, em forma de crônicas. Se amplia no sentido de que não é se mostrar as minúcias da intimidade daquela pessoa, mas sim a gente tentar encontrar um espírito ali dentro do trabalho que essa pessoa desenvolveu durante anos na sua vida, que a gente normalmente não tem acesso, porque a gente sempre vê a obra pronta da pessoa, seja na música, na literatura, no cinema, etc, etc. E a biografia é fazer esse trabalho, né? Esse trabalho
de brilho da vida da pessoa, mostrar a alma da pessoa sem necessariamente mostrar a sua intimidade. Então é um desafio muito grande o seu trabalho, né, com a biografia, porque você expõe a pessoa e ao mesmo tempo você expõe aquilo que na verdade é o conceito artístico. Eu não vou colocar as minúcias aqui, obviamente, se a pessoa não quiser, mas isso não vai ser explorado. É porque é uma ideia da biografia no sentido de pegar as minúcias, né, da vida íntima, particular e mostrar. E o seu trabalho não, ele tem outro objetivo. Eu não sou fofoqueira, eu não sou fifi, gente. Eu não queria falar isso, essa palavra, eu estou aqui, né? Mas assim... Pois é, então é isso, né? E tentar mostrar isso. Porque, na verdade, o que o artista quer, né? Por exemplo, os seus trabalhos, né, com o Roberto Menescal, com a Bossa Nova, o trabalho recentemente com o Sidney Magal, o que ele quer é isso. Ele quer mostrar que ele está ali porque a arte é a vida dele, né? Então ele quer que as pessoas entrem nesse mundo, no mundo da arte, né? E as pessoas às vezes têm necessidade, né, dessa... E mesmo que fale sobre coisas particulares, sobre questões, sobre traumas, aquilo que é relevante para a gente entender a obra. Isso, e todo ser humano tem direito à privacidade. Então, assim, quem trabalha com entrevistas, né, a gente vê, a gente sabe disso. Você tem, todo artista tem ali o seu calcanhar de Aquiles, aquele ponto assim que já vem o assessor e fala, olha, não pergunta sobre tal coisa, é delicado. Isso. E a pessoa tem esse direito. Então, assim, como que eu, como biógrafa, vou escrever um livro para expor uma situação que eu não estava lá, que eu não vi, que eu não vivi, né? Para escancarar aquilo, para fazer fofoca, para quê? Para vender? Então, eu acho que assim, a gente também tem essa cultura aqui nossa, né, do Brasil, de achar que biografia é fofoca. E não é isso, então. É para você entender uma obra, é para você entender o personagem por trás daquela obra que você gosta, que você conhece, em que contexto que ele fez aquela música, em que contexto, legal, né? Então eu me lembro, quando eu comecei a biografar o Magal, ele perguntou para mim assim, como é que você está imaginando essa biografia? Como é que você vai escrever isso? Eu falei, olha, que você é um artista super famoso, super reconhecido, super querido do público, todo mundo já sabe. Não me interessa dizer quantos discos de ouro você ganhou, que foram vários, de platina. Para mim não interessa. O que eu quero saber é o que isso mudou na sua vida. Sabe? Então, é o aspecto mais humano. Eu procuro muito esse lado mais humano. Eu quero entender a fama. Uma pessoa que é desconhecida, que toca em churrascaria e do dia para a noite ficou famosa e não consegue sair na rua, tem que pôr peruca, óculos, fingir que é outra pessoa. O que isso mudou? Porque isso muda, sim, muda o seu entorno. Isso muitas vezes desfaz famílias. Né? Então, quantas vezes a gente não vê uma pessoa que de repente fica famosa e aí o relacionamento dá errado e aí as coisas... muda muito. Então, assim, como que isso mudou? Como é que você lidou com isso? Eu acho que isso se torna uma inspiração para quem lê. Tanto que o Magal e eu, a gente começou a fazer muitas palestras. A gente tem uma parceria, a gente faz palestras pelo Brasil, inspirado aí no livro, na biografia, contando isso, como que ele conseguiu equilibrar a carreira e vida pessoal, ser uma pessoa de sucesso, porque claro que você tem que fazer concessões. Então, quando ele chegou naquele momento que ele podia ter uma carreira internacional grande, podia crescer cada vez mais, porque realmente era isso, a tendência era ele virar um Julio Iglesias, né? Porque estava fazendo sucesso na América Latina e tudo Cresceu mais. Demais, e ele falou, não, eu não quero, porque agora eu acabei de casar, eu quero ter meus filhos, eu quero ter minha família, porque a fama pode passar, a verdadeira construção é a família, é o amor, são os vínculos. Então, ele fez essa escolha, né? Ele soube até onde ele queria alimentar aquela carreira dele. Ele se contentou em ter uma carreira nacional muito bem feita, muito bem construída, mas sem expandir para fora. Uma opção dele, né? Uma opção dele e, sabe, muito consciente. E eu acho que isso é muito legal, isso é muito bonito quando a gente conta isso nas palestras, porque às vezes a gente tem aquele desejo de crescimento desenfreado que a hora que você olha, você está sozinho. Então a gente vê um monte de artista aí entrando em depressão, suicidando e tudo mais, porque esqueceu das pessoas no meio do caminho. Né? Eu acho que isso é inspirador. Então, quando eu encontro pessoas anos depois do lançamento de um livro meu e a pessoa fala, olha, eu li seu livro e me inspirou e eu mudei tal coisa na minha vida por causa disso, porque a história é muito legal, porque me fez parar para refletir. Eu acho que é isso, é o lado humano, é conectar com o lado humano. Não o lado da fofoca. Esse lado, desculpa, não me interessa. Eu não leio revista de fofoca, eu não gosto de fofoca, eu não quero saber de fofoca, então eu também não vou escrever fofoca. Muito bem. Olha, agora aqui, ó, eu estava pensando aqui nessa turma aqui, né? Essa tal de Bossa Nova.
Você deve ter tido contato com muita gente, muitas pessoas que você acabou conhecendo, que você não tinha contato. Como que foi essa trajetória dentro dessa ideia de fazer esse livro da Bossa Nova? Você entrou em contato com essas pessoas tão importantes na música brasileira? A gente tem o Menescal, mas a gente até comentava antes, né, sobre alguns aí. O Carlinhos Lira, que recentemente, né, faleceu algum tempo atrás, o João Donato. Tem uma turma grande que você conheceu. Como é que foi essa experiência de fazer esse livro? Foi uma experiência linda, né? E realmente uma experiência que está ficando cada vez mais distante no tempo, porque a Bossa Nova, ela está virando passado, né? Porque os seus personagens, as pessoas que eu conheci, elas, a maior parte já não, né? São pessoas que não estão mais aqui entre a gente. Então eu tive o privilégio de conhecer o Carlos Lira, o Miele, né? De ver show, de conviver com essas pessoas, né? E foi muito rico, foi muito bonito, foi uma experiência muito enriquecedora, né? Porque eu acho que a Bossa Nova, o que me chama muito a atenção nela, ela não foi feita para ser o produto de exportação do Brasil. Ela foi simplesmente uma música feita, ela se tornou, né? Mas ela era uma música que tinha uma juventude ali, que tinha acabado de sair de uma ditadura Vargas, né? Que os seus pais ali passaram por toda a crise, Segunda Guerra, a recessão, tudo aquilo, uma juventude que queria viver. E você tinha um governo juscelino, progressista, né? Que trazia ali tantas promessas de mudança, de crescimento. Então, a Bossa Nova, ela está nesse espaço, nessa fenda do tempo entre dois governos autoritários, né, entre Vargas, que acaba em 45, e 64 com o golpe militar. Então você teve aí, sei lá, praticamente 2 décadas, né, de governo democrático e desse ânimo, dessa empolgação, dessa vontade de crescer. Então é um retrato desse tempo, né? Então eu vejo a Bossa Nova dessa maneira. E ter conhecido esses personagens, essas pessoas tão interessantes, né, que construíram esse movimento, que eram meninas novinhos ali, que não imaginavam que a música deles ia tomar essa proporção. Então o Menescal fala que eles faziam aquela música e achavam, se durar 1 ano vai ser legal, se durar 2, melhor ainda. E tá aí até hoje, né? Então foi um privilégio muito grande, uma porta, né, que se abriu. O Menescal, ele é isso, ele é porta, ele é janela, porque é uma pessoa tão querida que de repente tudo abre, as pessoas querem participar do processo, querem compartilhar. Então eu passei a ter a seguinte situação. Comecei a trabalhar com o Menescal, que foi essa pessoa que eu conheci através de uma entrevista que eu fiz com ele no ano de 2008, quando a Bossa Nova estava completando 5 décadas. Fiz uma matéria com ele, a gente se conheceu, a gente se deu bem, começamos a trabalhar juntos e fazer esse livro, né? E aí, de repente, as pessoas começaram a aparecer na minha vida, o próprio Paulo Coelho, porque o Menescal é muito amigo do Paulo Coelho. Um dia eu abri meu e-mail e tinha uma mensagem de um remetente Paulo Coelho com o assunto Roberto Menescal, e eu abri aquilo e eu passei mal, né? Porque... Nossa, será? O que é isso? Eu gosto muito do Paulo Coelho, né? Então já tinha lido os livros dele, já admirava muito, principalmente a trajetória dele na música, porque ele foi muito importante, né? Ele foi um grande executivo aí. Foi executivo, né, de gravadora. E autor de músicas. Então parceria com o Raul, né? Tanta coisa boa, e não, né? Só o Raul, mas parcerias outros, com a Rita Lee. Tem músicas do Magal, que foi o Paulo Coelho que escreveu. Então ele participou das carreiras de muitas pessoas. Tem até um livro muito legal que se chama A Canção do Mago, que é da Érica Marmo, que ela fala sobre esse lado da vida dele e tem a lista de todas as letras que ele escreveu ali na década de 70, 80. Então, é muita coisa legal, sabe? Ele fez muita coisa boa. E aí o Paulo Coelho chegou até mim, porque o Menescal e ele tinham feito uma ligação, tinham se falado, e o Menescal contou que eu estava fazendo o livro, e aí o Paulo Coelho disse, olha, nesse e-mail, se você conseguir ver essa mensagem até tal hora, me liga, meu telefone é tal, eu quero conversar com você sobre esse livro. Porque quando ele foi preso com o Raul, né, muita gente virou as costas para eles ali, com medo de ser presa também. Tá. E o Menescal, nesse momento, dá um emprego para ele na gravadora. Que é foi o Menescal? Foi o Menescal. Então ele falou para mim, ele falou, eu devo a vida que eu consegui construir a partir de então ao Menescal, que me deu essa oportunidade, que me deu a mão. Nossa, que incrível. Você sabe agora só, desculpa te interromper, mas eu lembrei de um detalhe, porque lendo um livro do Paulo Coelho, eu não lembro se foram As Valquírias, ele comenta o episódio em que ele estava numa situação complicada, né? Na carreira e tal, e o que levantou ele foi o trabalho na gravadora. Exatamente, que foi o Menescal. Que reergueu ele, então foi o Menescal que deu a oportunidade para ele. Porque inclusive ele não tinha vaga, ele criou um departamento criativo dentro da gravadora para acolher o Paulo Coelho. Para poder dar um trabalho para o Paulo Coelho. E aí o Paulo assumiu esse departamento criativo, que era o quê? Criar essas estratégias de lançamento, fazer uma música ou outra, uma parceria. Então tem até um filme do Magal que se chama Amante Latino, que é de 79, o roteiro é do Paulo Coelho. Olha.
Então, ele legal, participou dessas estratégias, né, e tudo mais. E o Paulo Coelho falou isso para mim. Ele falou, se você... Você ligou para ele, então? Eu passei mal 2 horas, aí deu o horário que ele tinha. Ligar. Você que vai atender, o que eu falo para ele? Pois é. Que legal, né? E aí eu liguei pro Paulo Coelho e foi muito, muito engraçado, porque eu acho que eu tinha acabado de fazer 18 anos, né? Eu estava escrevendo esse livro e o Paulo perguntou para mim, ele falou assim, quantos anos você tem? Desculpa a curiosidade. Eu falei, eu tenho 18 anos. Falou, a minha editora não deixa. Não conta para ninguém, mas eu tenho 18 anos, né? E ele, ai, que bonitinha. Eu também escrevia cedo. Olha, você tem que ter persistência, a carreira demora para dar resultado. Ele foi tão legal comigo, porque o Paulo Coelho, como escritor, que era o que ele sempre quis, né? Ele sempre quis escrever e viver de livros, foi o sonho dele. Mas ele passou por muita coisa até conseguir se tornar essa pessoa. Ele tem uma trajetória admirável. Eu sou fã de carteirinha do Paulo Coelho e me sinto muito honrada por esses prefácios, né? E aí, quando a gente terminou a nossa conversa, ele falou, olha, eu quero ler esse livro quando ficar pronto, né? E ele me presenteou com esse prefácio maravilhoso. Quando o livro ficou pronto, ele mandou para mim, mandou um prefácio e falou, olha, se você quiser usar, imagina. Não. E aí no segundo livro foi a mesma coisa. Então, assim, foi uma pessoa maravilhosa, porque a gente tem muito essa impressão, né? Muitas vezes que tem uma rixa, as pessoas que já estão consagradas num mercado, né? Que às vezes que são rejeitam. Né? Que não gostam de contato, né? Ou que não incentivam quem está vindo, quem está chegando, acha que não tem valor. E ele, pelo contrário, ele abraçou aquilo, ele me viu ali com 18 anos escrevendo sobre Bossa Nova, achou aquilo lindo e deu um incentivo, né? Então, assim, foi uma pessoa muito importante, é uma pessoa muito importante aí na minha carreira por tudo que ele fez aí por mim. Fantástico. Bom, e você, agora eu estou vendo uma coisa aqui, que é uma letra de uma música, e você escreve também letra de música, não escreve? Você, mais do que ninguém, sabe disso. Não, isso aqui, ó, eu trouxe um violão, porque você fez a letra, eu fiz a música, mas eu nunca tive a oportunidade de tocar para você ouvir e tal. Com certeza. Eu trouxe aqui, eu não sei se vai dar certo, né? Vamos ver, eu estou ansiosa para ouvir, porque eu só ouvi por áudio, que a gente trocou. Pois é, vamos lá. Então, contando, né, para todos aí. Né, uma letra que você enviou para mim. Na pandemia. Na pandemia, né, Bruna? Pandemia. E aí a letra é o seguinte, ela fica ali parada, você fica olhando para ela e tal, aí você vai reler novamente e fica ali semanas. Aí um dia você pega de novo, aí você fala, poxa, que interessante essa letra, e deixa ela lá. Aí a coisa vai indo. Aí um dia eu peguei o violão, comecei a brincar e a coisa foi chegando, foi tal, e saiu, né? Então, eu vou tocar um pouquinho, vamos ver se fica legal. É uma parceria, né? Nossa parceria, né, Bruna? A Ampulheta dos Sonhos. Isto. Nada é pra sempre, eu sei. Mas quando a gente ama o que tem, às vezes leva um bom tempo pra aceitar que o final chegou. Às vezes é cedo demais, mistérios que o tempo nos traz. E quem saberá dizer o quanto um instante é feito pra durar. Na ampulheta dos meus sonhos tem um futuro guardado que não enxergo mais. No passado esgotado escorrem grãos de areia que ninguém consegue parar. Nada é pra sempre, eu sei. Nas lágrimas que eu escondi, trazida na sua chegada, a despedida estava ali. Às vezes é cedo demais, mas quando chega enfim o final,
uma nova estrada surge, um caminho pra descobrir. Na ampulheta dos meus sonhos tem um futuro guardado que não enxergo mais. No passado esgotado escorrem grãos de areia que ninguém consegue parar. Que lindo! Saiu, né? Que lindo e que bonito ver assim, né, pessoalmente, de primeira. Pois é, você tinha ouvido Olha assim, né, só. na gravação, né? Só eu falei, não, a gente tem que fazer ela, né? Pra gente sentir como que é o ao vivo no violão. Não, Então, você vê essa coisa sua também de escrever, né? A letra, porque a letra de música, ela tem um quê diferente, né? Você escreve biografia, você escreve crônicas, você escreve todo um universo, né, de estilos, né? E a letra é diferente, né, Bruna? A letra, ela é muito diferente. Eu acho que essa minha intimidade com a música, né, por ter estudado, então, você sabe que muitas vezes eu começo a pensar em versos poéticos e eles vêm com uma melodiazinha, né? Então, às vezes eu começo a cantar esses versos, às vezes eu gravo isso, né? A então, letra vem acompanhada de sons, às assim, vezes a ideia, vem, né? Alguma coisa assim, e né? a própria musicalidade poética, né, que vai te ajudando a escrever. E eu acho que tudo, no final das contas, acaba se costurando, acaba se entrelaçando, né? Então, por exemplo, essa letra mesmo, né, dessa música nossa, ela vem de um processo de escrita terapêutica meu, né? Então, ela foi escrita durante a pandemia, aquele momento que a gente estava tendo tantas perdas, né? Porque todo mundo perdeu alguma coisa, perdeu alguém querido, perdeu um trabalho, uma oportunidade, uma expectativa que acabou não se cumprindo, né? Então, o próprio medo, né, que a gente teve da perda, eu acho que a gente teve que lidar muito com essa questão da perda. E essa música veio de uma reflexão minha mesmo, sabe? De olhar em volta e de ver as coisas que todos nós estávamos perdendo em prol de tentar defender a vida, né? Então, foi muito isso, foi uma mistura, eu não diria que nasceu para ser uma música, era uma reflexão, uma coisa que eu comecei a escrever ali como uma forma de colocar para fora aquelas minhas angústias, né? Aqueles meus pensamentos, então foi muito terapêutico e isso veio de uma forma muito, sei lá, melódica nos meus pensamentos, se tornou essa letra que eu mandei para você naquele momento, né? Ficou muito bom. Eu gostei do resultado. Eu gostei, adorei, né? eu achei linda essa música. Ela é de uma delicadeza, né? Acho linda demais. Então, olha, a gente já está caminhando aqui para esse final aí desse nosso bate-papo. E aí eu percebo, né, nessa sua produção, né, com essas 9 obras, essa linha de conexão entre elas. Uma delas, assim, que eu percebo, dessas linhas, né, é o cuidado em que você trabalha com o seu texto e, ao mesmo tempo, você pode escrever um livro de poesias, escrever crônicas, escrever uma biografia, né, fazer letras de músicas, ou seja, todo esse processo, todas essas formas diferentes de escritas que as pessoas têm acesso, mas ali tem uma linha sua, tem um quê seu que você não perdeu, que é esse cuidado em fazer com que um livro biográfico seja um livro para a gente entender a alma do artista, né? E não o cotidiano do dia dele, o que ele faz no dia a dia, né? E agora combinando com essa última obra, né? Apenas uma Mulher Latino-Americana, né? Que o pessoal aí já vai ter oportunidade de encontrar, acho que a Editora Rocco, né? Que você lançou, né? Então, eu queria agradecer você por estar aqui com a gente, para a gente bater esse papo, né? E agora o microfone com você aí, para você dar um alô para quem está nos acompanhando, enfim. Eu que agradeço, né, esse convite. Eu só lamento que seja tão curtinho, porque por mim, como eu disse para você, eu ficava aqui igual a live do Ed Mota, 7 horas gravando. Ou aquele documentário dos Beatles, né? Assim, ficar gravando. É verdade, solta a câmera aí, isso. Porque as conversas da gente, elas sempre rendem muito, né? E mesmo quando a gente se liga, conversa, sempre
com muito conteúdo, com muita coisa para dizer, muita coisa para trocar, né? E conversas que a gente vai aprofundando. Então, fazer isso aqui pessoalmente com você nesse projeto tão lindo foi um prazer enorme. Então, só tenho que agradecer o convite. Para quem também acompanhou a gente aqui nesse papo, meu agradecimento, né? E quem quiser me acompanhar nas redes sociais, @BrunaRamosDaFonte, que também é meu site, brunaramosdafonte.com, quem quiser conhecer melhor. Apenas uma mulher latino-americana chegando às livrarias aí agora, né? Que é resultado de uma pesquisa minha, tendo a música como ponto de partida para contar sobre a nossa história política, discutir um pouco, né, sobre a nossa situação econômica, social e o nosso histórico, né, como latino-americanos, a nossa colonização. Então foi uma viagem literalmente que eu fiz aí pelo nosso subcontinente ao longo desses últimos anos. Morei na casa da Violeta Parra no Chile para pesquisar a obra dela. Contei com a ajuda de muitos artistas interessantíssimos da América Latina, aqui do Brasil também. Então, o resultado disso são esses ensaios, né, onde eu falo muito sobre essa nossa realidade contemporânea, né, e resgatando ali na nossa história os motivos que nos trouxeram até aqui, também para a gente refletir aonde a gente quer chegar. Maravilha. Você comentou da Violeta Parra, né? E assim, as pessoas ouvem muito, né? As músicas, por exemplo, de uma cantora, Mercedes Sosa. Eu lembro quando a Mercedes Sosa fazia alguns shows até no Brasil, muita gente daqui ia para fora acompanhar junto ela. E eu via várias composições muito conhecidas, né, na voz da Mercedes Sosa, mas eu falei, poxa, quem será que fez essas músicas? Eu ia lá pesquisar e vi ela, Violeta Parra. Eu falei, poxa vida, essa é ela, né? Então... que a Violeta morreu há muito tempo, né? Ela morreu em 1967. Na década de 70, a Mercedes fez um disco de homenagem, de tributo a ela, que se tornou muito conhecido. Então, ela foi graças à vida. Que depois foi gravada aqui no Brasil também pela Elis Regina, né? Então, exatamente. E tantas outras, né? Tantas outras músicas, La Carta. Então, nossa, assim, muita coisa bonita. Né? Inclusive, a neta dela escreve o prefácio desse livro. Então, a neta da Violeta Parra? A Tita Parra, que é minha amiga, né? Escreveu esse prefácio. Então, tem muitas passagens interessantes. É um livro para a gente abrir a cabeça, para a gente discutir coisas que a gente não costuma discutir, não costuma falar, para a gente entender um pouquinho melhor essa realidade que a gente vive. E tudo isso através da música, né? Porque é uma viagem musical. Eu falo de quase 300 músicas, né? Que eu fui usando como ponto de partida, os assuntos delas, né, para falar sobre esses temas. Então, mesclei tudo aquilo que eu gosto. Perfeito. Bom, pessoal, a gente já está chegando ao final de mais um episódio. Então, para você que ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever, assim você acompanha as novidades que a gente tem. Agradecer demais a presença da Bruna Ramos da Fonte. Agradecemos a você que está conosco e fique ligado aí nas novidades e até a próxima.